Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindo. Está dando uma passadinha por aí, então já vem já fazer parte da nossa comunidade. Hoje eu estou trazendo um Intelzinho S5 2640V4, lembrando que a gente tem muitos processadores aqui, diversos processadores Xeon i7, i3 e 5, Ryzen, entre outros processadores, então esse canal é essencial para que você se inscreva agora. Hoje eu estou trazendo o Intel S5 2640V4. O ano de introdução foi 2016 com microarquitetura em 14 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$540. Já para você importar, pode ser no AliExpress ou qualquer outro tipo de loja. Para poder importar sempre é mais barato. Logicamente que você corre alguns tipos de risco, mas alguns riscos valem muito a pena, porque alguns preços aqui no Brasil tá muito caro, tá? Então ali no Express fica em torno de R$340. Você já tá com esse processador em mãos. Tecnologia Hyperthread, ele possui sim com 10 núcleos e 20 linhas de instruções, deixando seus jogos bem mais fluentes, entre outras coisas. Ideal para usuário multitarefas, né? De repente você quer um processador para trabalho, para sua loja, para o seu supermercado, quem sabe esse aqui vai ser o processador que ele vai poder ficar ligado ali por muitos dias, né? São processadores estilo servidor, então você vai te ajudar bastante aí na sua empresa. E para você que é meu amigo, já é aqui basicamente assinante do canal, usuário game, é essencial também para jogos, por que não? São 10 núcleos e 20 threads. Lembrando que é bem difícil a gente utilizar 10 núcleos hoje em dia e 20 linhas de instruções. Alguns jogos como o Cyberpunk, por exemplo, né, utilizo ali em até 8 núcleos. Mais do que isso fica muito difícil. A tecnologia Hyperthread é uma tecnologia muito boa, sempre bom ter em diversos processadores. Eu reclamo muito isso com os processadores que não tem, né, nem aconselho as pessoas a fazerem compras, os processadores que não tem Hyperthread, mas alguns jogos não utilizam tal tecnologia, assim como programas, entre outros. Mas é sempre bom ter. Tecnologia Turbo Boost, a gente tem aqui nosso ponto base com 2.4 e o nosso ponto max com 3.4. Excepcional, gostei muito desse clock boost aqui, que é o clock natural. Paulo, existe possibilidade de aumentar esse clock? Sempre tem possibilidade, tá? Em diversos vídeos eu falo que o processador de fato é bloqueado, não há possibilidade, mas tem programas que a gente descobre aqui na internet que você consegue sim aumentar o clock boost dele tranquilamente, sem agredir seu processador e sem agredir qualquer outro tipo de problema. Logicamente que a temperatura ela pode aumentar. Então, se você tem um processador que de fato ele já tem a temperatura alta, você aumentando o clock dele, ele vai aumentar logicamente a temperatura. Questão de memória cache eu não vou nem comentar, não vou nem falar, porque são 25 MB de cache, então não tem nem como falar para vocês, né? A gente vê essa porcentagem de cache aqui em alguns processadores da Ryzen, então tá muito bom. Logicamente que aqui é um outro tipo de arquitetura, a gente não vai comparar, mas falando de quantidade de memória cache, a gente está muito bem servido aqui. Controlador de memória, a gente tem aqui o DDR4 trabalhando a 2133 MHz com o seu limite máximo de 64 GB. Logicamente que esses valores vão subir muito ainda, tá? Chegando a ter 1.5 TB, exatamente isso. Logicamente que a gente não vai utilizar essa porcentagem. Hoje em dia a gente vê a mesma taxa de FPS em 8 GB, 16 e 32, então não há necessidade de você colocar essa coisa absurda até sair meio fora do contexto, tá? Canais de memória, a gente tem 4 canais, então há a possibilidade de você utilizar esses 4 canais aqui e ter uma largura de banda em até 256 bits. Isso é o ápice do momento, é a melhor coisa que tem. Eu queria muito ter isso, mas a única coisa que eu posso fazer na minha placa-mãe é apenas o Dual Chain. Aqui você já está com esse processador em mãos. A gente vai procurar agora os canais de referência. A gente vai ter que encontrar esses canais na placa-mãe. Lembrando novamente que a placa-mãe, que eu vou deixar na descrição, o vídeo que eu vou estar já postado ela já tem esses 4 canais. 4 canais com 4 canais de referência, então vai ter o ápice, né? Você vai ser bem feliz aí na questão de jogos.
O soquete da placa-mãe, processador, cooler, enfim, é o LGA 2011-3. Sempre presta atenção no tracinho 3. Se você for optar por comprar outra coisa, vai sair fora do contexto, você vai trocar de chipset, vai dar um problemão para você aí, você vai jogar dinheiro fora. Então, qualquer númerozinho que a gente colocar aqui, presta bem atenção para você não errar na hora de fazer a sua compra, tá? Então vai ser esse tipo de soquete aqui que você vai fazer a compra tanto da sua placa-mãe ou do seu cooler, ok? O chipset compatível é o X99, ele vai estar aqui na descrição, acessa aqui na descrição, mas primeiro, logicamente, assiste o vídeo, né? Aí depois você acessa aqui na descrição ou nos comentários fixados para você dar uma olhadinha, ver se o seu processador está listado. Logicamente que vai estar listado, né? Porque já está tudo certinho aqui. O TDP do processador ele fica em 90 watts, então a gente precisa de uma aprimoração aqui. Você vai escolher o tipo de cooler mais aprimorado, mais arrojado. Eu te aconselho de 120 a 135. Se puder colocar uma porcentagem um pouquinho maior, coloque, porque aí a gente vai ter uma tranquilidade ali na questão dos VRMs, tá? O limite estável do processador é 76 graus. E para poder finalizar esse quadro aqui de TDP, a gente fala sobre a questão do VRM, que ele não é processador. Eu sempre estou trazendo isso, é muito importante a gente falar de temperatura, que é o que vai decidir se você vai rodar muito bem os seus jogos ou vai rodar pessimamente aí. Então é isso, né? O VRM ele vai esquentar de 80 a 90 ou estourando 96. Até 96 ele está perfeitamente normal. Controlador de vídeo, não há possibilidade nenhuma de controlador de vídeo integrado aqui. Você vai precisar de uma placa de vídeo. Então nada de suporte para o DirectX, nada de suporte para o 4K, tampouco para o HD. Comprou a placa de vídeo, você tem todos os suportes, inclusive logicamente aqui para o 4K, para você assistir os filmes maravilhosos aí na Netflix. Controlador PCI Express, a gente tem um ápice aqui, a gente tem o 3.0, dá para fazer investimentos em placas mães ótimas, logicamente, e placas de vídeo mais aprimoradas. Lógico, a gente não vai fazer investimento aqui numa RTX 3060, 3090, 3080, não precisa, porque a ideia aqui é um computador, é um set game custo-benefício. Então o que a gente precisa aqui para a gente rodar bons jogos? No máximo, uma 1660 Super, porque você consegue rodar a maioria dos jogos com 60 a 100, 120 FPS. Exemplo disso, os meus jogos que eu rodo aqui é com uma 1660 Super, não preciso mais do que isso. Logicamente, quando eu precisar, será que eu vou comprar? Eu não sei. Por enquanto, a 1660 está me suprindo muito as minhas necessidades aqui. Fonte potencial, sempre potencial, não se esqueça nunca disso. Vai te ajudar bastante aí na questão dos jogos. Uma coisa que a gente sempre fala, as pessoas me perguntam muito aqui nos comentários: Paulo, uma placa de vídeo RTX tal, ela precisa quantos de fonte? Eu coloquei um cooler a mais, ele precisa de quanto de fonte? O processador tal, ele precisa... Não é assim que funciona, tá? A gente não calcula um set game dessa forma. A gente calcula todo o nosso setup. Cooler, processador, placa-mãe, placa de vídeo, não importa a placa de vídeo, tá? A gente coloca todo mundo junto. Somando todo mundo junto, a gente acrescenta aqui. Se for um computador, pelo menos uma 1660 Super aí, uma fonte de 500 já alimenta todo o nosso set game. Mesmo se você colocar um cooler a mais ou um cooler a menos, né, colocar um RGB, uma iluminaçãozinha, ele não vai consumir mais do que isso. Como eu tenho aquele medo, aquele risco, né, eu sempre coloco um risco no computador, eu quero sempre estar um pouquinho acima do risco para não perder, né, não ter aquele problema, aquele psicológico para me atacar quando eu for dormir à noite. Eu sempre coloco uma porcentagemzinha a mais. O mínimo hoje para você rodar os seus jogos bem rodados é 450 e no máximo 650. A minha fonte que eu utilizo aqui, ela é de 600. Eu tenho outras fontes, né, que tem uma porcentagem um pouquinho maior. A máxima que eu tenho aqui é de 700 watts. Potencial com PFC ativo, qualidade plus
né, com o selo bronze, que é o mais barato que tem. Então hoje em dia você já não tem mais desculpa para ter uma fonte. Se você usar cupom de desconto aí, qualquer tipo de loja, eu já comprei fonte aqui por R$280, uma fonte boa. Então não tem desculpa, tá? O seu computador vai agradecer e vai te ajudar bastante. Limite mínimo 450 e o máximo 650. Vamos finalizar com filtro de linha. Utilize sempre filtro de linha para poder te ajudar aí, né? Se tiver algum tipo de oscilação ou ruído. Eu não entendo muito de filtro de linha, mas eu tenho que passar isso daqui para você. Nada de estabilizador e nada de colocar computador na tomada. A gente precisa muito manter a saúde do nosso set game. Agradeço vocês, estamos sempre juntos, não deixa de se inscrever. Antes de eu finalizar esse vídeo, agradeço a todos vocês pela consideração, pelo carinho e, logicamente, pelas inscrições. E lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você é um amigo meu. Estamos juntos sempre.